O programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Eu falo com quem? Com Júlia Maria. Júlia Maria, de que bairro você é, Júlia? Higienópolis. Higienópolis. Pois não, Júlia, qual é a sua pergunta? Queria saber do senhor que agora saiu uma nova insulina agora, diferencial das outras. Eu queria saber qual é a diferença. Ok, vou responder. A nova insulina que a Júlia está falando é a insulina Detemir. Né? A insulina Detemir ela é fabricada pelo laboratório Novo Nordisk. O diferencial desta insulina é o seguinte: é uma nova insulina que ela vem para agir 24 horas, uma insulina basal, que ela é, vamos dizer, concorrente da glargina, não é? E ela atua de uma maneira diferente. Em vez de ela atuar como as outras insulinas que são liberadas já no subcutâneo, ela se gruda à albumina que tem no subcutâneo, no sangue, dá uma maior estabilidade. É uma coisa interessante, a insulina passa a ser estável na sua ação, ela é mais previsível na sua ação. Vocês já tomaram insulina NPH e viram que às vezes você está tomando a mesma quantidade e o efeito é diferente. Cada dia é um efeito diferente. E aí culpa a alimentação, o médico culpa o paciente que não faz o regime. O paciente culpa o médico que não está funcionando. Na realidade, existe uma grande variação da eficácia da insulina NPH. É uma insulina boa? Foi feita em 1946. Agora, gente, nós estamos caminhando para novos horizontes, novas insulinas. Então, a insulina Detemir é uma insulina de ação previsível. Ela é regular na sua ação e vem para cobrir o basal. Como podemos fazer para lembrar de tomar nossos comprimidos antidiabéticos que previnem altas glicemias? A melhor maneira de lembrar de tomar remédio é criando uma rotina diária. Ou seja, tome sempre o medicamento na mesma hora do dia e no mesmo lugar, se possível. Para reduzir ainda mais as chances de esquecer, use uma caixinha de comprimidos etiquetada ou um organizador de comprimidos. Coloque na caixinha os comprimidos que você irá tomar diariamente, para facilitar seu controle de que todos foram tomados. O perigo de não tomarmos nossa medicação antidiabética é que o nível de glicemia poderá se elevar. Então nós vamos usar 2 cenouras cozidas. Olha aqui, eu até deixei separado. Você cozinha a cenoura, escorre a água e deixa meia xícara da água do cozimento. Então, não precisa cozinhar assim até ficar muito molinha, não. Só dá uma Você cozida, já cozinhou, né? Com sal, com Cozinhei tempero, já com com envelope de caldo de legumes, porque fica muito gostoso. E caldo de legumes em pó, que não tem gordura. Isso. Né? Se você não tem aí o caldo de legumes em pó, que a vantagem é a questão da gordura, né? Ou aqueles em tabletinhos, tem muito mais sódio e muito mais gordura. Então, para quem tem problemas, né, com seu colesterol alto, com seu triglicerídeos alto, ou é hipertenso, precisa controlar o sódio, o de pozinho já dá para controlar. Agora, se você não encontra na sua região esse tipo de elemento, né, de alimento, pode ser substituído pelo sal de cozinha. Isso, né? Quanto eu você posso colocaria? usar, depende, o pãozinho não precisa ser muito salgado, porque inclusive eu vou usar também uma colher de sopa de tal e qual, né? Ele não precisa ser muito salgado, eu vou usar uma colher de chá de sal e uma colher de sopa uma colher de chá de sal, desculpe, e uma colher de sopa de tal e qual, que é o adoçante tal e qual o açúcar, que você usa na mesma proporção que o açúcar, adoça como o açúcar, e é 87% menos calórico que o açúcar, né? O famoso edulcorante de forno e fogão. Isso, é maravilhoso. Bom, então, nós vamos aqui, eu coloquei 2 cenouras, meia xícara do caldo do cozimento da cenoura,
A cenoura mais ou menos 270, 280 gramas, porque aí já vai ter o contagem nutricional que você fez, você tem aí 2 cenouras grandes, né? Que você está colocando aqui. O que nós temos aqui? Já uma vantagem nutricional. Você tem o beta-caroteno. O beta-caroteno é um provitamina A, que significa que lá no fígado, se seu corpo necessita, esse beta-caroteno, ele vai se converter em vitamina A para o seu corpo. Aquela história de dizer, come bastante cenoura, que faz bem para os olhos, por causa do coelhinho, é verdade, tá? Sem a vitamina A, as suas vistas, nós temos lá os bastonetes que a gente fala, eles acabam sendo danificados. E são eles que nos dão a possibilidade de estar enxergando as imagens à nossa frente. Outra possibilidade com o beta-caroteno é que você pode se prevenir no verão. Então, quem gosta de uma corzinha no verão, já vai estar favorecendo a pele. Eu acho que você come muita cenoura, porque ela tem uma cor bacana, olha aí. Então, Neuza, se você come todos os dias uma cenourinha no seu almoço ou no seu jantar, você já está prevenindo, né, fatores contra o câncer de pele e já está favorecendo um bronzeado mais agradável, né? Olha que informação, tem que ser cozida ou crua? Olha, tanto cozida quanto crua. Na realidade, o beta-caroteno é uma lipoproteína, ele vai se converter numa lipoproteína, que significa que ele precisa da gordura para ser utilizado. Essa gordura que a gente precisa é lá no nosso corpo. Na cocção, você pode tanto utilizá-lo agregando uma gordura como nós estamos fazendo aqui, ou na água. Aqui na água, a Neuza já também fez uma utilização inteligente. Utilizar a água de cocção dos vegetais. Gente, isso é muito importante, você está aproveitando as vitaminas e os minerais do que você está preparando. Então, aquilo lá no seu corpo você vai absorver. E a nossa receita? Eu cozinhei com pouca água justamente para isso, porque eu não vou encher de água a panela, colocar a cenourinha, depois jogar quase toda a água fora. Então, põe pouquinha água, que ela vai sobrar mais ou menos quase uma xícara de caldo da cocção. Então eu vou utilizar meia xícara que está bem concentrado de vitamina. Né? Tem bastante vitamina. Estou aprendendo aqui com a doutora Lúcia, nossa, é uma coisa. E eu estou aprendendo aqui com a Neuza como que a gente pode fazer pratos deliciosos. Oh, a vida é um aprendizado, né? Tem. Nossa, é uma coisa. Então aqui eu coloquei a cenoura, o caldo da cocção, uma colher de sopa de tal e qual, adoçante para forno de fogão, e uma colher e um envelope de caldo de legumes, que você pode substituir por uma colher de chá de sal. Vamos colocar um tabletinho de fermento biológico, né? Fermento biológico fresco, que eu tenho que ver a validade. Se a validade está muito perto, assim, por exemplo, vai vencer hoje, amanhã, você nem compra. Claro que já está perto de perder o prazo de validade. Eu sempre, um truque que eu faço, vou no supermercado, você pega lá do fundo, tá? Porque eles vão repondo, né, lá atrás. E vão deixando, então, os mais fresquinhos lá atrás. Então, você vai olhando a data de validade. Tem pessoas que não olham isso. Infelizmente, nas gôndolas, no seu mercado, você sempre tem que estar atento lá. Qualquer coisa nesse sentido, vai lá e cobre do seu gerente. O que está acontecendo? Por que esses produtos estão tão próximos do vencimento? Ou comprar produtos muito baratos, que estão na gôndola, você também tem que estar verificando se o vencimento também não está próximo. Isso é verdade, viu? Né? Esse negócio de pague 2 e leve 3, toma cuidado. Olha o vencimento. Ok, né? Vamos então, colocar? Aqui, o aroma não tem assim um cheiro ruim, ele tá branquinho, ele quebra facilmente, olha. É uma levedura, né? Ele quebra, quando o fermento é fresquinho, ele quebra e não tem uma elasticidade. Se ele está elástico, já fica ruim. Já perdeu a função. Então eu vou usar aqui, é um tabletinho de 15 gramas de fermento biológico fresco, e você pode substituí-lo por meio envelope de fermento biológico seco. Então, às vezes, a pessoa não tem esse, principalmente quando vai viajar na praia. Aquele né? de latinha daria quantas colheres? De latinha também é uma colher de sopa. Uma colher de sopa dele seco ou um tabletinho dele, desse biológico? Então, a gente vai colocar tudo aqui. não coloque a cenoura muito quente, porque aí você vai perder a ação do fermento. Isso, é de morno para frio, ideal, né? Então, olha que fácil esse pão. Até sua filhinha mesmo pode fazer. Você pode colocar a criançada na cozinha. Agora, mês que vem, em outubro, você já coloca, porque eles adoram. Eu coloco meus netos para fazer as coisas na cozinha, eles adoram. Então, você já está marcando aí o ingrediente, porque depois, quando passar, é só dar uma conferida. E a gente vai repetindo. Um ovo só, olha, também baixo colesterol, né? Isso. Um ovo, eu costumo usar o ovo extra, aquele ovo grande. Se você vai usar um ovo pequeno, use 2 ovos pequenos. Então, aqui eu vou dar uma batidinha.
vamos colocar, eu falei um pouco fora da ordem aqui, mas depois a nossa secretária coloca tudo na ordem, né? Você tem isso, inclusive você pode também estar encontrando no nosso site, www.anord.org.br. Lá você vai encontrar todas as nossas receitas, inclusive a nossa programação. É só acessar o nosso site. E menina, estamos todos. A Márcia falou que tem os programas anteriores. Todos. É só acessar o nosso site ou escrever para nós no nosso e-mail, anad@anad.org.br. Viu? Uma colher? 2 colheres de margarina light. Então a gente vai economizando gordura em tudo. Margarina light, leite desnatado, tudo que puder, né? Eu vou usar 2 colheres de queijo ralado, eu vou pegar um pouquinho e vou colocar aqui. E o resto você vai ver no final, o restante, o que a gente vai fazer. Então nós já colocamos todos os ingredientes. A cenoura, 2 cenouras, meia xícara do caldo, um envelope de caldo de legumes. Vai marcando, cadê o teu caderninho aí? O caldo de legumes, um ovo, 2 colheres de margarina, né? E 1 colher de sopa de adoçante tal e qual, e 1 colher, e se quiser o sal, se você não tiver o caldo de legumes. Pronto, como eu tenho um aparelho bom aqui, né, ele já triturou bem, não ficou nem um pedacinho. Se você tem um liquidificador muito antiguinho aí, né, você vai bater mais até que ele dissolva bem a cenoura. Agora, olha a facilidade desse pãozinho. Você separou um pouco de farinha? Isso. Aqui eu tenho um pouco de farinha separada, mas essa aqui não está medida, né? Eu gosto de, por exemplo, a medida da farinha que eu vou usar são 3 xícaras medidas de farinha. Aqui eu tenho já a farinha já medida, 3 xícaras. Eu gosto de tirar um pouquinho para não colocar tudo de uma vez. Porque às vezes fica a massa pesada por causa disso, né? Então aqui nós vamos colocar, olha. Isso é uma técnica, gente. A gente chama isso de técnica dietética. Então a forma do preparo de todas as receitas tem uma ordem. É importante que você respeite essa ordem, para que você tenha finalmente um produto gostoso de ser consumido. Que tenha também a sua levedura, quer dizer, aquela parte de fermentação envolve também as formas de você estar colocando de ingredientes na ordem que foi estabelecida pelas receitas que você tem aí. Então aqui eu tenho as 3 xícaras de farinha, que eu deixei um restinho aqui, tudo que eu bati no liquidificador, que eu espero que você já tenha anotado, e depois a receita passa aí para você todinho, tá? Olha, é uma maravilha isso aqui, isso pode ser feito também com abóbora, viu, Lúcia? Tá vendo? Outro alimento que também é um grande fornecedor, né, de beta-caroteno. Todos os alimentos que têm essa cor, né, a laranja, amarelado, são ótimos fornecedores de carotenoides, tá? Que são importantes para serem convertidos no seu corpo como vitamina A. Sabe o que eu já fiz também? Um pãozinho assim, com beterraba. Pode fazer para diabetes? Pode. É um mito, né, que não pode comer. Isso, a beterraba você também pode consumir. Nós já até falamos em outras programações e eu tenho certeza que você não perdeu essa que foi dita. Mas eu repito aqui. A beterraba na Europa é muito utilizada para você produzir a sacarose, né? O açúcar, esse açúcar branco que aqui no Brasil nós utilizamos a cana-de-açúcar. Agora, a diferença de você estar consumindo a beterraba é que ela está, o açúcar dele, a glicose e a frutose dela está envolvida nas fibras dessa beterraba. Então, quando você come ela crua ou cozida, dificilmente a gente come mais do que uma, porque ela dá saciedade pelas fibras. E você vai ter o potencial dele de açúcar? Vai. Só que em função das fibras que você tem nesse vegetal, ele não vai subir na mesma velocidade se você estivesse consumindo o caldo dessa beterraba ou o caldo dessa cana de açúcar. Ou o açúcar já convertido, entendeu? Porque aí vai haver uma concentração desse monossacarídeo ou desse disacarídeo, que é o caso da sacarose. Deu para entender? Então, como vegetal, dá para você estar consumindo a beterraba. A cana de açúcar nos bagaços também. Dificilmente você come mais do que um cano daquele, né? Uma vara, uma haste daquela então da cana de açúcar. A garapa, no caso? A garapa, o diabético não deve consumir. Tá? É açúcar puro. É açúcar. Ele tem um pouco de vitamina de ferro, tá? E algumas vitaminas, mas é muito pouco, gente. O diabético não pode estar consumindo esses alimentos que têm alto índice glicêmico, que a gente fala. Olha, eu não vou deixar a Márcia
massa, viu que eu coloquei um pouquinho mais de farinha do que as 3 xícaras, né? Então, eu não vou deixar uma massa dura, porque quando você faz um pão, esse pão, por exemplo, não tem que ser muito sovado. Então, quando você faz o pão, se você deixar a primeira massa muito dura, depois o que vai acontecer? Vai acontecer do pão ficar ressecado, né? Então, de repente, às vezes você até precisa colocar um pouquinho mais de farinha. Depende também do tamanho da cenoura que a gente está usando aí. Por isso, tem o peso 280 gramas de cenoura, que é o que a gente vai usar. Então, aqui eu deixei uma massa molinha, tá vendo? Assim. Aí, eu vou deixar essa massa crescer. Aqui eu vou tirar um pouquinho da massa. Você coloca um pouquinho de farinha na mão, né? E sai toda a massa. Isso que a Neuza acabou de falar da textura da massa durante o preparo é higroscopia. Lembra dessa palavra? Eu adoro essa palavra, né? Higroscópio. O que acontece? Olha, a farinha ela vai absorvendo a água que você tem dos alimentos. Né? Então tem um pouco de água da própria cenoura que está lá dentro das estruturas agarradas. Tem um pouco da água do caldo que você colocou. Um pouco de H2O também pelo ovo. Então, veja bem, com a farinha ela vai absorver e agora o fermento encontra ali um ambiente próprio para o crescimento, onde você vai ter a levedura pelo CO2, que é a fermentação que nós conhecemos. Já estamos aqui com essa massa pronta. Isso, a massa pronta. Já levedada. Que eu vou deixar mais ou menos uns de 15 a 20 minutos para ela crescer. Eu já tenho uma massa crescida. Deixa eu colocar essa aqui. Já tem uma que até tá linda de morrer. Cresce, vamos dar uma arrumadinha aqui. Isso, deixa eu ajudar nele, né? De vez em quando eu ponho a mão na massa. Isso, vamos dar uma arrumadinha só pra gente abrir a massa. Isso. E veja bem, nós temos a questão também do ambiente. Quando você está na sua cidade, a temperatura ambiente, quando você está preparando essa massa, estiver muito quente, a levedura é rápida, tá? Então não vai precisar de 15 minutos. Por outro lado, se a temperatura estiver por volta de 10 graus, 15 graus, vai demorar um pouquinho mais para crescer. Então é importante você colocar isso no ambiente de aproximadamente 20 graus centígrados, né? Para ele estar crescendo quando nessa temperatura frio, de 15. Quando está muito frio, você liga o forno, Quando está frio, né? sabe o que eu faço? Eu pego essa tigela com a massa e coloco dentro de um saco plástico, amarro ou cubro com um filme plástico. Cuidado para não apertar, porque se ela crescer, ela vai tocar no filme plástico e vai voltar. E o guardanapo? Né? E o guardanapo também. Olha, então aqui ela fez esse crescimento. Tá então eu fofinha, tenho né? Que, dá pra mostrar, olha só. Tenho que dar uma abaixada na massa agora, tá? Olha. É muito gostoso e além Fica bonita a cor, né? É bonito. E você pode fazer a criança comer cenoura sem saber. Né? Tá aí uma forma de você estar preparando essa massa rapidamente, né? Ó, abaixando, né? Você põe ali pra mim, por favor. Coloco. Abaixo. E o nosso tempo, né? Que nós não temos. É, né? Todos os dias, muito tempo pra cozinha. Então, então aqui nós vamos. Eu posso cortar ao meio, né? A massa, abrir. Aí se eu quiser fazer os pãezinhos pequenos, quanto tempo a gente tem ainda, Lúcia? Tem mais 5 minutos. Então tá bom. Se eu quiser fazer pãezinhos pequenos, eu corto pequeninos. Eu fiz vários tamanhos, que vocês vão ver depois. E aqui, quantos pãezinhos daqueles pequenos você contou, Lúcia? Contei, deram 22 unidades daqueles tamanhos menores, de aproximadamente 50 gramas. Se a gente for fazer agora, nós estamos fazendo agora para festinha, lembra? Que nós vamos poder estar recheando. Dá para você até dobrar essa quantidade. Então, dependendo do tamanho que você colocar. Essa massa aqui, ela te dá em torno de umas 18 unidades para uma gramagem de 50 gramas. Tá? Onde que eu coloquei? A minha assadeira. Deixa eu ver. Aqui, tá aí. Olha, então eu vou fazer assim. Não vou cortar tão pequeno. Olha, não pode ser faca de serra não, viu? Porque você puxa a massa. Uma faca de corte liso, que eu vou dar uma acertadinha. Então nós vamos cortando assim, ó. Tira isso aqui depois a gente vai amassar de novo. Corta aqui, ó. Se quiser colocar, por exemplo, um pedacinho de queijo fresco dentro, um pedacinho de peito de peru antes de assar, pode ser também, viu? Pode. Lembrando sempre que cada elemento que você agrega à sua
massa, você está aumentando o potencial de proteína, potencial de gordura, na questão desses alimentos como o queijo e como a carne, né, no presunto. Isso. Olha, então aqui nós vamos fazer Eles ficam mais calóricos, né? Lembrando que quem precisa emagrecer, dá um cortezinho aqui na base, enrola, assim, ó. E a massa tá tão macia que tá até difícil de manusear, ó. que bonitinho. Enrola bem assim. As crianças fazendo Faz isso, uma meia lua, olha. Aqui. Eu gosto da massa assim, molinha. Porque se ela tá assim soltando muito, ela vai ficar uma massa dura, não vai ficar aquela crocante e macio, né? Olha. E não, assim, não fique pensando porque ela tá mudando o formato, nada, porque, olha, eu faço assim, puxo, enrolo. E assim vai, né? E assim vai. Olha, nós podemos fazer assim, podemos fazer trouxinhas, podemos fazer o pão assim reto, olha. Um pão só também, se quiser, tá? Olha. E assim. Faz uma unidade, né? Uma unidade ou um pão grande só. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse pão, que é uma delícia. A receita, né? Vamos pegar aquele que já está pronto e nós vamos levar agora para a festa. Isso, agora nós vamos ver levar lá na nossa mesa de festa. Olha que bonito. Olha que linda que está essa nossa mesa, gente. Olha, vejam só. Quanto que você vai estar consumindo nessa festinha deliciosa? 3 unidades desses aqui. Além dos outros alimentos que você tem lá. Seria o bolinho, nada. Você já está bem treinado. Você sabe que está aí. Você está na parte da tarde para o jantar. Dá para você estar consumindo isso e também a alegria da festa. E um parabéns para você. A equipe de educação da ANAD chama sua atenção para estes sinais de alerta contra a diabetes. Se você tem sede exagerada ou está continuamente com muita fome, ao longo do dia vai constantemente ao banheiro urinar ou apresenta acentuada perda de peso, atenção! Procure seu médico para uma avaliação correta. Sua saúde é sua maior conquista. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Eu falo com quem? Lucicleide. Pois não, dona Lucicleide, qual é a sua pergunta e seu bairro? Aqui eu sou da Brasilândia. Pois não. É que eu queria saber, a mulher que tem diabetes, ela não pode tomar anticoncepcional, se é verdade. Ou se estiver controlada, se ela pode. Ok, uma ótima pergunta. Tomar anticoncepcional a mulher que tem diabetes. Veja bem, realmente é o que a senhora colocou. Se tiver controlado com o anticoncepcional, ela pode estar tomando, principalmente os mais modernos que têm baixa dosagem de hormônios. Não esqueça, realmente o anticoncepcional pode aumentar a glicemia, é o que ocorre com o estrógeno quando a mulher está grávida, por isso que o diabetes aumenta quando a gravidez. Mas se você está tomando remédio e consegue controlar isso, ou com seus comprimidos com insulina, principalmente a insulina, que é muito mais fácil você adequar a quantidade, sem problema, pode tomar. É claro e evidente que excluído outros problemas, né?